Boa tarde a todos, mais uma vez estamos aqui no Café com Bolo. Hoje temos alguns convidados bem espirituais, gente boa demais. Aqui do meu lado, a senhora Miriam, chefe dos Desbravadores da Igreja Adventista. Estou conhecendo agora esse projeto, estou muito feliz. Aqui à minha frente, Sheikh Abu já esteve com a gente. Eu costumo brincar, que história é essa de ser sheik e não é árabe? Tem alguma coisa errada nisso aqui, Sheikh. Hoje eu explico. Hoje você me explica esse negócio que tem uma coisa errada aqui. Vamos parar com essa história. Hoje nós Você explicamos. me explica que está mal história, não está bem contado. E o pastor Tiago, a igreja adventista, faz um trabalho, acabou de contar um pouquinho para a gente, que está cuidando lá do pessoal pós-balsa, que é muito legal, muito interessante. Sejam bem-vindos a todos. Eu queria dar a palavra aqui, damas primeiro, né? Se o senhor não se importar, se o senhor não se importar. Eu queria entender um pouquinho como fazer uma pergunta. Começar com uma pergunta. Esse podcast nós vamos falar sobre a questão da criação dos nossos jovens. Tem jeito? Nossos jovens têm jeito? Eu tenho a confiança que sim, eu acredito que tem sim. Através do desenvolvimento deles, a gente consegue mostrar que existe sim uma solução para essa geração, principalmente pós-pandêmica, e eu acredito que isso possa ser feito através de aprendizagem. Que legal. Mas como? Mas está cada vez... Eu vejo assim, ó, nós estamos aqui em diferentes religiões e eu vejo que as religiões não têm... Eu não quero culpar as religiões, tá? Eu sou uma pessoa de família religiosa. Mas o ser humano que controla as religiões tem atuado de uma forma muito negativa e que depõe contra as próprias religiões. Ok? E não é o que eu vejo nos seus olhos, pelo amor de Deus, não é isso. Mas espero que não seja o que vê nos nossos olhos. Mas eu vejo que as religiões, que as lideranças das religiões não têm mandado a mensagem adequada para os nossos jovens. Quando a gente fala sobre criação, inclusive estamos falando de Brasil, nós não estamos falando de cuidar do jovem muçulmano, cuidar do jovem cristão ou cuidar do jovem ateu. Nós temos que cuidar do jovem. Não é isso, pastor? Temos que cuidar do jovem. E quando eu vejo as lideranças se intervindo em questão política, causando segregação, ofensas entre as religiões, eu acho isso tão negativo, sabe? Eu vi isso lá fora e não deu certo. E aqui no Brasil sempre foi muito bom a convivência. Por que hoje nós temos liderança que insiste em criar nossos jovens de uma maneira segregada, e insiste em trazer raiva, ódio ou ofensa para as religiões alheias? Por que isso é necessário? Eu acho isso absurdo, né? Mas, por favor, comentem. Sim, o Clube de Desbravadores, nós atuamos ali com crianças de 10 a 15 anos, né? O nosso principal foco. E crianças e jovens de qualquer religião podem fazer parte do Clube de Desbravadores. Não precisa necessariamente participar de uma religião específica. Inclusive, nós temos desbravadores em Santo André, em São Bernardo, em São Paulo, no mundo inteiro, que fazem parte e não fazem parte da Igreja Adventista, no qual o Clube de Desbravadores é um ministério. Então, nós somos totalmente abertos quanto a isso. Legal. E nós pregamos a favor do respeito. Eu preciso respeitar para ser respeitado. Mas o desbravador, ele é algo que se assemelha ao escoteirismo? Sim, ele é bem similar. Na realidade, quando o Clube de Desbravadores foi desenhado, ele foi pensado, ele surgiu do escotismo. O nosso diferencial é que nós trabalhamos também a parte espiritual em cima das nossas atividades. Isso é essencial, né? Porque até se olhar, o escoteiro já é uma criação fantástica, né? Respeito à natureza, respeito aos mais velhos, né? É bem legal, né? Eu participei quando era jovem, tive algumas amizades, infelizmente não continuei, mas pelo que eu sei é bem legal, é bem instrutivo, né? Você, pastor, como é que anda as coisas, pastor? Muito bem. Antes de vir para cá, eu conversei com um médico amigo meu. Sim. Ele é epidemiologista. E a gente estava abordando sobre os fumantes no Brasil, né? Quantas mortes e tudo mais. E ele foi fazer uma especialização lá em Harvard, né?
E lá ele foi saber que tipo de projeto aquela faculdade tinha para os países sul-americanos, porque morrem muitos fumantes. Sim. Ele falou, olha, o professor lá falou o seguinte para ele. Bom, a gente já gastou muito de projetos para os adultos. Por que agora você não faz palestra nas escolas orientando para antes que esses fumantes comecem essas atividades a já saberem toda a problemática e quantas pessoas morrem no Brasil? São 7 milhões de pessoas que morrem de fumantes no Brasil. Então isso despertou, interessante essa semana para mim, a gente conversar sobre a juventude, porque quando você trabalha a conscientização, você ajuda esses futuros adultos a não serem fumantes, que na realidade hoje presente, eles são jovens, são adolescentes. Então é muito bacana você ter projetos que conscientizam para que sejam adultos melhores no futuro. É importante. Já acabou. Falta. Eu gostei aqui da colocação do nosso querido pastor Tiago, no sentido de conscientizar os jovens atuais com algo que já está afetando os adultos. Na língua árabe tem um provérbio muito interessante que usa-se muitas das vezes para preparar certas pessoas a não entrarem no mesmo erro que os outros entraram. Diz-se na língua árabe: "Khudhu bil maut yarda bil humma", apresente a morte que ele ficará satisfeito com a doença. Como assim? Por vezes é importante aquilo que o pastor estava aqui a dizer, fazer estes atuais jovens entender o prejuízo e o resultado do prejuízo, que ele sozinho não entrará lá. Ele irá procurar proteger-se. Então, uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje para os nossos jovens e para nós conseguirmos não deixar com que os nossos jovens deixem-se levar com os erros dos mais velhos é fazer eles entenderem o que aconteceu no passado. E os livros religiosos, começando do Alcorão, ele tem esse tipo de temática, onde ele vai narrar histórias do passado para preparar os atuais. Vamos, por exemplo, o Alcorão ele conta sobre um pai, que este pai ele tinha um pomar e o pai dividia o que saía daquele pomar em 3 pedaços. 1/3 o pai levava de volta para o pomar, 1/3 para a família e 1/3 para necessitados. O pai dividia em 3. O pai faleceu. Agora quem vem? Os chicos espertos. Conhece os chicos espertos? Os chicos espertos vieram, os filhos. Quando estes vêm, eles dizem: "Allah yadkhulannaha al-yawma alaykum miskin". Hoje aqui neste pomar, nenhum pobre mais irá poder usufruir dele. Foram dormir. Quando eles vão dormir, Deus fez aquilo que nós conhecemos e já ouvimos, e temos casos aqui no Brasil, chamadas da noite, queimadas da noite. Aquelas queimadas que nós sofremos com elas, veio essa queimada, queimou todo aquele pomar. Acabou com tudo. Dia seguinte de manhã, eles decidiram ir muito cedo ao pomar, no momento em que os pobres ainda estavam a dormir. Chegaram cedo no pomar. Quando eles chegam lá, vê tudo queimado, então eles dizem: "Esse não é o nosso pomar. Estamos perdidos. Esse não é o nosso pomar". Dentre eles, entre 3, 4 irmãos, tem sempre um que diz: "Eu avisei". Tem, né? Tem sempre um que diz: "Eu avisei". Então esse diz: "Olha, eu te disse e não resolve mais", né? Então, aqui é onde começa tudo. Então ele disse, um deles disse: "Olha, esse não é o nosso pomar". Outro disse: "Este é o nosso pomar, sim. Nós estávamos errados".
Nós estávamos errados. E Deus trouxe essa situação para nós. No final da história, estes meninos, eles reconheceram os seus erros e o seu erro, e aqui voltaram para casa, perderam aquele pomar. Este pomar está em Iêmen. Este pomar está em Iêmen, país do lado da Arábia Saudita. Um dos meus professores, o incidente está escrito no Alcorão. Um dos nossos professores dando aula, ele disse: até o dia de hoje, isso aconteceu antes da vinda do profeta Muhammad, entre o profeta Muhammad e a vinda de Jesus. Quer dizer, entre Jesus e o Muhammad, aconteceu isso. Até hoje, este pomar não germina nada. Louco. Até hoje. Que coisa. Então é que nós aprendemos o seguinte: essas histórias que o Alcorão traz, essas histórias que os livros sagrados trazem, é para quê? Prepararmos-nos. Agora vamos entrar um pouco nas famílias. Eu aproveito criar essa conversa aqui, conversa das nossas famílias e os nossos irmãos jovens. Qual é o nosso foco daquilo que os nossos pais irão deixar ou daquilo que nós temos? E o que os pais estão a deixar para os jovens? Estão a deixar para os jovens um conhecimento religioso ou aquilo que amanhã há de servir de perdição para ele? Então aqui eu passo a palavra agora para o Ali para dar continuidade aí. Eu costumo... É lógico que quando a gente fala com diferentes religiões, significa que algumas coisas nós não vamos concordar. Mas isso não é necessário e nem salutar, né? Acho que quando não concorda é bom para a gente se debater e aprender cada vez mais um com o outro. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer em conjunto que nós não estamos fazendo. Através do podcast eu conheci algumas bandeiras que eu não conhecia. Eu estou meio apaixonado pela questão do autismo, por exemplo. O autismo não tem religião. O autismo, por exemplo, não tem fé, né? Isso é uma questão, é um espectro, né? Uma condição que as pessoas têm. E fui aprendendo muito com isso. E eu tenho filho de um conhecido e que às vezes ele está próximo aos meus filhos, e eu lembro que muitos pais escolheram não deixar os filhos andar com ele por preocupação que atrasaria o filho, por o menino ter uma condição específica do autismo. Alguém me ensinou o contrário, que seria uma oportunidade para a educação dos seus filhos, que se os filhos estivessem com ele ao lado deles. Então, por exemplo, uma bandeira como essa, vocês não acham interessante que diferentes religiões mostrassem a capacidade de se importar com essas crianças e dar uma situação melhor, treinar um pouquinho? Eu vejo que, por exemplo, então, nós tivemos algumas entrevistas aqui sobre inclusão. Tivemos o Dr. Moretti e tal, a Eloá e tal. Aí eu lembro que algumas escolas não estão preparadas para receber as crianças do autismo. Eu acho que essas bandeiras são importantes porque ela não tem uma religião, mas ela tem a questão da boa ação, da criação, mais do que para a criança com autismo, para os filhos, para as crianças não autistas, aprender a ser mais humano, né? Mas ter melhor educação. Então eu sugiro uma sugestão aí que eu tenho para vocês, uma bandeira muito interessante, e existe várias instituições, para ver como que a gente pode treinar nossas crianças para ser mais humana quando tiver uma questão de autismo. Você tem a questão do bullying. É muito difícil, eu imagino que é muito difícil para os pais, etc. E para as crianças, recentemente teve um problema na escola do amigo meu, filho do amigo meu, filmaram a criança e o negócio viralizou e tal. Então eu acho que quando a gente fala sobre criação, nós temos que pegar esses gatilhos para poder dar bom exemplo. E de novo, enquanto as lideranças de várias religiões estão incentivando o mal, isso é verdade, tá? Infelizmente
se intromete em questão política, ofende as outras religiões. A gente tem muita bandeira que são importantes que a gente não está cuidando, né? Então, eu acho que fica, por exemplo, fica uma sugestão de um projeto para ser feito entre vocês aí, entre os muçulmanos e adventistas e outras religiões, para a gente ensinar nossas crianças de como focar nessa questão da inclusão. Pode ser uma coisa feita em conjunto, né? Em conjunto. Vamos trabalhar sozinho. Em conjunto. Vamos educar nossos filhos para serem bons muçulmanos, bons cristãos, bons judeus, vamos educar as crianças. Depois eles vão acreditar e vão crescer e vão fazer. Mas enquanto a gente não criar uma sociedade melhor, fica difícil você debater religião. Porque vira partido político, vira time de futebol. Sim, eu acredito que você tocou num ponto interessante, né? Será que os nossos adultos que cuidam dessas crianças e desses jovens estão preparados para cuidar dessa inclusão? O senhor tocou aí no tema do autismo, né? Eles são super bem-vindos no nosso meio, mas será que os adultos sabem lidar com essa diversidade? Eu acho que a gente também tem que focar muito nessa questão do treinamento, né? Como receber, o que eu posso fazer, como eu devo agir para conseguir incluir aquela criança. E a gente tem muito que aprender com eles, eu vejo assim, dessa forma. Eu tenho o filho de uma amiga minha, que ele é do espectro autista, e ele é meu amigo, ele me vê e ele fica super feliz quando ele me vê, mas ele tem aquele momento de segundos. Então. É aquele primeiro instante e depois ele já não quer mais. Eu também, como adulta, eu tenho que saber até onde eu posso ir com essa criança. E eu acredito que os nossos jovens, quem trabalha com eles, com os menores, precisam também ter um treinamento, entender como que funciona. Né? Pelo que eu vi aqui nas nossas entrevistas, a maioria, a resposta é não tem preparo. Não tem preparo. As escolas não estão preparadas. Eu acho até que às vezes os adultos pensam que a questão do autismo é mais uma questão da rede educacional do pedagogo, né? De só entenderem. Porém, eu acho que essa é questão de saúde pública. Saúde pública. Né? Então, todos têm que se envolverem. Né? Tem um amigo meu que fala uma frase que diz o seguinte, nós temos jovens vazios porque temos poucos adultos transbordando. Oh, que bonito. Então, nessa própria conversa que eu tive com esse pneumologista, o professor falou para ele, lá em Harvard, falou assim, não adianta mais a gente gastar tanto dinheiro com os adultos, que não houve tanto efeito e não tem ninguém trabalhando com as crianças, com a conscientização com as crianças sobre o fumo. Então eu também levo para esse efeito do autismo. A gente tem que falar mais sobre o autismo com os adultos também, mas também mudar uma realidade na escola, né? O poder que um professor tem numa sala de aula é gigantesco. Numa sala de aula ali você tem diversas religiões, olha só, um professor ele tem diversas religiões ali representadas na sua sala de aula. Tem um bandista, tem católico, sim, tem evangélico. E quando ele fala sobre um tema desse do autismo, olha quantas crianças podem estar crescendo com novas ideias e novos espectros para ajudar no sistema de saúde pública sobre o autismo. Se eu não me engano, essa doença também, ela é nova a gente começar a falar sobre isso. Pelo que eu entendi. Aqui no Brasil, né? Pelo que eu entendi, eu estou conhecendo agora, né? Eu confesso que eu era total ignorante sobre o assunto, através do podcast tenho aprendido bastante. O diagnóstico, pelo que o diagnóstico que nós conhecemos hoje, isso tem 5, 7 anos. Muito recente, da forma que nós estamos aprendendo. Até porque haveria aquela confusão que falava que aquela criança era mal educada, entendeu? Que os pais não sabiam educar, que ele era bagunceiro, mas às vezes era uma situação... A própria medicina não conhecia, né? Então não sabia diagnosticar a doença. Mas eu acho importante, assim, eu estou usando a questão do autismo como exemplo, porque vai muito não da criança ou da pessoa que tem um espectro autismo, mas que tem para quem está ao redor. Como criar uma sociedade melhor. E essa criança autista, porque ela não aparenta, né? Ela não é visível a doença. Então, a capacidade da gente estar respeitando os pais, aquela situação, algum estresse, capacidade de ajudar e dar à frente na fila para alguém que esteja com colar, que
girassol, entendeu? Tem muitas coisas que a gente pode aprender. A capacidade que nem eu falei, meus pais falavam, tudo que chegava alguém, o senhor não tinha chegado, acho que ainda, meus pais, quando recebiam alguém de uma religião, como era naquela época, era muito comum o testemunho de Jeová visitar nossas casas e falar sobre a religião. E minha família sempre foi bem religiosa e tal, minha mãe sempre usou véu. E quando aparecia alguém de testemunho de Jeová, ela ia lá fazer um cafezinho, levava um bolinho, uma uva, levava uva pro pessoal. E servia, né? Minha mãe falava, e às vezes se desentendiam, né? Porque às vezes tinha alguém mais fervoroso no debate. Mas minha mãe falava sempre assim, não, isso é povo de Deus. Se o cara vem falar sobre religião, é povo de Deus, tem que respeitar. Então minha mãe ficava lá servindo comidinha pro pessoal. Então isso ficou na minha cabeça quando era. Quantos anos eu tinha? Estou falando a imagem de quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Então quando a gente fala sobre criação dos jovens, eu acho que é questão de exemplo, né? E eu não vejo, eu estou muito decepcionado com muitas lideranças religiosas. Quando vejo na televisão, eu vejo grosseria, eu vejo ofensa, eu vejo segregação, eu vejo maus tratos. Você vê que tinha uma vereadora, deputada, seja lá que for, ela disse que é castigo de Deus, apesar que a mulher tinha uma criança autista, que foi um castigo de Deus. Você viu que... Assisti. Você assistiu isso aí? Quem que é essa pessoa para educar alguém? Entendeu? É que, na verdade, tem uma coisa que precisa se entender, que nós vamos entender ela muito depois, né? O pastor Tiago aqui há de concordar comigo. É nós estudarmos teologia. É estudar a teologia. Estudar teologia não significa que você se tornou um bom líder religioso. Não. Estudar teologia não significa que você se tornou um professor. Ser um teólogo não é ser professor, você teólogo é formação. Você tem ali a formação. Então, eu costumo dizer que até a pessoa não sentar com as crianças diariamente, ter aquela convivência com elas, apanhar delas no bom sentido daquilo, quer dizer, que elas falam. Tem criança que vai chegar um certo dia, ela vai falar, Sheik, você está aqui para me dar aulas, você vai me dar aulas. Minha mãe paga, meu pai paga. Vai falar isso. Então agora cabe a você ser professor ou ser um líder. O que você vai ser aqui agora? Se você é apenas um teólogo, então você vai dizer, sai da minha sala, vai falar para sua mãe que paga por levar seu dinheiro de volta. Agora, ser um líder e você pensa no futuro dessa criança, cabe a sua pessoa em dizer, tá tudo bem, ela me paga, então eu vou te dar aulas. Sim. Então, saber conviver. Então, com esses autistas também, todos nós já tivemos experiência, e nem tudo aquilo, como disse essa mulher, né? Nós não podemos categorizar todo mundo como líder. Não, sem dúvida. Não é porque a pessoa tem um diploma aqui, tem um diploma ali. Como eu disse, através de um outro podcast, né, que o nosso Sheik Aminuddin, nós temos um líder religioso em Moçambique. 30 anos depois de estar formado, disse agora já sou formado. Então eu acredito que a pessoa ela está preparada para este mundo depois de ela estar ali no dia a dia com as crianças, no dia a dia com os jovens, no dia a dia com os adultos, ouvindo, né, dos jovens, apanhando dos adultos e pacientando. E essa foi a missão de todo profeta, todo aquele que veio carregando a mensagem. Ele veio dessa maneira, né? Ele apanhou de todos os lados. Acho que é um bom exemplo, né? Acho que vocês, no cargo que vocês ocupam, é muito... O melhor que vocês podem fazer é dar um bom exemplo, né? Em 86 eu estava no Líbano. Eu nasci em 86. Eu não era tão velho, tá? Já era um... E lá em 86, no Líbano é uma situação muito ruim, né? Lá, problemas. Naquela época nem luz tinha, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada aquele negócio lá. A cidade nossa lá, a gente tinha luz 3 horas por dia. E tinha uma televisão na casa de um tio lá que de vez em quando funcionava um canal, de vez em quando, e aquele negócio ficava rodando lá. E tudo que eu tinha para fazer é ir para a mesquita. Eu chegava cedo lá na mesquita e ficava com o Sheik Hamdu Mama.
Sim. Ele está aqui com a gente hoje. Eu tinha 10 anos de idade. A única diversão que tinha era ficar com o Sheik. Então a gente subia a montanha junto. Eu não sei como é que ele tinha paciência, sério. Carregava a gente o dia inteiro, jogava futebol com a gente, fazia churrasco, a gente ia pra mesquita, lia o Corão, voltava, fazia exercício, e jogava futebol, e não sei o quê. Quando terminava a noite, a gente ia para casa. Dia seguinte nós vamos fazer o quê? Vamos no Sheik de novo. Só tinha ele. Eu não sei como que ele aguentou a gente tanto tempo, né? Ele estava solteiro, né? Tava solteiro. Naquela época ele estava solteiro. Depois ele volta, ele vem para o Brasil e casa. Ele casa aqui no Brasil. Mas, por exemplo, a boa parte da comunidade aqui em São Bernardo foi criada pelo Sheikh Mohammed. Ele era um jovem que dava um bom exemplo para a gente, rezava com a gente, jogava futebol com a gente. Você vê como que é? Não era o Sheikh de ficar passando lição de casa, mas era o Sheikh de dar bom exemplo, mostrava para a gente o dia inteiro como se comportar como uma pessoa, como um bom muçulmano. Né? Por isso que ele tem assim, tem muito respeito, né? A gente tem muito respeito. Né? Porque ele trabalhou naquela época, no Líbano ele recebia salário de fome, né? O que tinha lá para ele. Acho que o salário dele não dava nem para ele comer. Mas ele se dedicava assim para o jovem. Eu tenho uma experiência. A minha irmã, aos 42 anos, engravidou e teve um filho, Josué, meu sobrinho. E ele começou a dar sinais de autismo. Eu sou tricolor, Fluminense do Rio de Janeiro. E aí eu fui ver a final da Libertadores lá no Rio de Janeiro. Agora, né? Sim. 4 de novembro. Foi muito bacana. E aí, por essa questão de exemplo, né? O meu pai, ele sempre foi mais... ele é torcedor do Fluminense. Sim. Minha família toda torce pro Fluminense, então foi passando de geração em geração. Né? E meu pai, assim, nunca me levou assim, no estádio. Aí eu tinha essa vontade, né? Aí eu fui depois sozinho, adulto. Mas aí, quando eu cheguei em casa, tinha o Josué, meu único sobrinho homem, eu falei, vou levar ele comigo. Lá pra Cinelândia, onde foi, né? E aí chegamos lá, ele por ser autista, né, pelo barulho, então, né, eu tive que encontrar um lugar mais acessível para ele, né? E sabe que as pessoas ao redor, os tricolores ali, foram muito bem-vindos, sabe? Ficaram protegendo, fizeram uma cerca assim para ele. Aí tinha uma mulher que estava com a filha, abraçou ele, colocou ele num banco para ele conseguir ver o telão, que a gente foi lá na Cinelândia, teve mais de não sei quantas pessoas lá. Então assim, achei muito legal a empatia das pessoas. Tá vendo, né? Eu acho que mesmo esse conhecimento não seja tão profundo sobre o autismo, mas eu acredito que já tem pessoas já com essa sensibilidade, já existe. Né? De até enxergarem. Ele não estava com um cordãozinho, né? Mas viu que a tela estava aqui, mas ele olhava para baixo, ficava assim olhando para baixo, sinais ali de não estar demonstrando, e não fala muito, é bem retraído. E aí as pessoas assim olhando ali, passando tempo, viram, começaram a ajudar. Assim, eu acredito ainda que a gente ainda tem muito a avançar, mas tem pessoas ainda com olhares de empatia que ajudam muito nessas situações. Mas eu acho uma boa oportunidade. Às vezes Deus dá algumas oportunidades para a gente criar melhor os nossos filhos. Eu acho que a questão do autismo é uma coisa muito boa para a gente ensinar para nossos filhos. Traz empatia, traz respeito, traz, sabe, a questão do bullying, a questão do controle na escola, a questão do bom exemplo. O autismo até visita... Eu acho que é uma oportunidade que Deus está dando para a gente que é ímpar. Que a gente poder ensinar aos nossos filhos a questão de educação e respeito próprio. Junto com isso, eu acho que entra a questão de visitar orfanatos. Você tem os orfanatos, você tem Junto muitas com coisas. isso, entra isso. Eu lembro que há 2 anos atrás, junto com Mohamed Mazloum, que faleceu, um tio nosso, Sim. ele me levou para ir visitar um orfanato. Nesse orfanato tinha lá um garoto, que esse garoto já estava lá com seus 3 anos de idade e não sabia o que é comida. Era tudo via sonda. Meu Deus. Sonda nasogástrica. Sonda nasal.
E quando nós fomos lá visitar o orfanato, é o que mais estava ali do nosso lado. Sabe, é o mais carinhoso, mais bem magro, bem magro. Só que é o que mais estava ali do nosso lado, pegava nosso celular, já baixava joguinho, ficava no joguinho. E quando eu levei as crianças para ir lá visitar, aquilo foi muito bom. Porque a partir dali os meus alunos começaram a entender que o que eles têm em casa, pai, mãe, um quarto, uma TV, roupa, comida pronta, Privilégio, né? é um privilégio, é uma dádiva. É por isso que um dos ensinamentos dentro do islamismo é La tanduru ila man huwa fawqakum. Nunca olhe para quem está acima de si. Sempre procure olhar para aqueles que estão abaixo. Quando nós olharmos para aqueles que estão abaixo, nós iremos valorizar e agradecer a Deus pelas dádivas que nós temos. Quando nós olharmos para aqueles que estão lá em cima, seremos ingratos por aquilo que nós temos. Mas queremos ouvir agora da Miriam, vocês que trabalham com jovens e crianças, essa parte do autismo, vocês já pensaram? Como é que nós podemos trabalhar juntos nisso também? Sim, eu achei interessante o Sheik comentar agora, né? Às vezes, o choque da realidade é o que vai fazer você dar valor àquilo que você tem na sua vida. E em projetos sociais a gente vê isso, né? Juntamente com as crianças, a gente tem ali um dos requisitos, né, que eles precisam passar, por conta do crescimento deles também, é fazer o trabalho social. E a gente tenta fazer isso daí da melhor forma possível. Cada clube faz da sua forma. E eu tenho uma experiência que aconteceu com a minha filha. Juntamente com a igreja que nós frequentamos, eles foram fazer uma obra social lá na Avenida dos Bandeirantes. E na época ela tinha ali seus 12, 13 anos. E aí eles foram lá, levaram alimentos, levaram brinquedos. Era a época agora de Natal, né? De festividades de final de ano. E aí eles juntaram algumas crianças e foram até lá e levaram esses alimentos, esses brinquedos. E aí, quando ela voltou para casa, ela me contando a experiência que ela tinha passado, ela chorava. E eu olhando para ela, falei, filha, mas como que foi essa experiência? Ela não conseguia falar. E aí ela só conseguia agradecer. Mãe, muito obrigado. Obrigado pela vida que eu tenho, porque hoje eu consegui ver a oportunidade que eu tenho e muitas crianças não têm. Até hoje eu não tinha visto. E ela sempre foi uma criança, hoje já mais jovem, né? mais velha, mas que não tinha visto essa oportunidade até então. E a gratidão que ela teve naquele momento. E eu achei bem interessante, né? Realmente é isso, né? Às vezes a gente só dá valor ao que a gente tem na nossa vida quando a gente se depara com uma realidade completamente diferente. Vocês podiam fazer uma excursão. Vocês podiam fazer uma excursão entre as religiões, entre o Sheik, vocês e tal. Fazer uma visita para esses lugares. Sim. Levando os jovens. Eu tô pronto. Seria maravilhoso. Eu também, Sheik. Mas não para entristecer. Não é. E não é o objetivo. Entendeu? O objetivo não é realmente para entristecer. É para mostrar, para criação. Na realidade, assim, o principal objetivo é a gente ajudar a outra pessoa, né? Mas quem acaba aprendendo quem acaba ganhando somos mesmos, nós, né? Somos nós, Sim. Você transforma uma criança melhor preparado para lidar com essas coisas, saber a importância dessas. Você vê a situação das crianças órfãs, você vê a questão que a criança com aspectos específicos, situações diferenciadas, acaba trazendo valor para os nossos filhos e também ajuda na criação, né? Ajuda na criação, a pessoa torna mais tem maior empatia, quem é mais agradecida a Deus, com certeza atua de uma forma melhor na sociedade, não é isso? Eu tenho uma experiência muito boa. Eu vivi meus últimos 4 anos no internato. Eu estudava teologia e lá a gente tem uma mega cozinha. E aí, às vezes a gente via sobrando muito alimento. E me fez lembrar, eu trabalhava em Angra dos Reis, eu tenho uma outra profissão, né? Trabalhava numa ESF, num posto de saúde, que é uma estratégia de saúde da família. Que legal. E aí eu
Eu tomava conta e abria e fechava nesse postinho. E aí eu fazia VD, visita domiciliar, que era o médico passava, fazia o atendimento, aí os enfermeiros iam na casa da pessoa, saber como é que tá, ferir os sinais vitais, etc e tal. Aí eu fazia muita visita domiciliar, que eu gostava, eu gosto de gente. Legal. Sabe, eu gosto de estar intrometido nas pessoas, sabe, conversando com elas, entendendo a sua cultura. E aí eu gostava muito disso. Em vez de ficar numa sala atendendo as pessoas, eu gostava de fazer visita domiciliar. E tinha uma senhorinha que ela sempre a pressão e a diabetes dela estava sempre alta. E ela ia regularmente numa consulta médica. Aí eu falei, nossa, por que a sua pressão e a diabetes está alta? Aí eu peguei a receita dela assim. Aí me confirma para mim, por gentileza, o metformina que você toma de 850 é quantas vezes no dia? Ela, não sei, então toma aqui, lê aqui. Aí ela, eu não sei ler. Puxa vida. Então, ou seja, ela podia ter 100 mil consultas com o médico, mas não ia adiantar nada, porque o médico não fez uma anamnese correta de que ela não sabia ler, ela era analfabeta. Então ele escrevia ali a receita. E com aquela caligrafia de médico ainda, né? Dava os remédios para ela ia para casa, mas ela não sabia. E às vezes tem vergonha de falar que não sabia. E ela tinha vergonha de falar. E aí, nessa visita domiciliar, eu diagnostiquei isso, fiz uma anamnese da pessoa, né? Que não era só a Dona Francisca. A Dona Francisca tem uma história por trás. E aí, eu fiz lá uns copinhos, 3 copinhos para ela. Aí um tinha o desenho de solzinho, o outro tinha desenho de lua. E aí, o metformina era um de manhã e um à noite. Aí eu calculava durante a semana, ia 2 vezes na semana na casa dela e contava ali. Aí ela estava começando a tomar o remédio na hora certa, o remédio certo. Aí começou a hipertensão baixar e a diabetes passar. Mas dentro dessa história, porque eu estou falando da questão da comida? Ela morava em Angra dos Reis. Lá em Angra dos Reis tem 2 polos. Tem um polo de rico, onde o pessoal tem casa na ilha. Não sei se vocês conhecem, Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. É um sonho, né? Mas não... É um sonho, né? Trabalhei lá durante 9 anos. E aí, e tem a outra região, que é mais região desafiadora. Dos mortais. E nessa região tinha essa senhorinha que morava numa comunidade, era um terreno com muitas casas. E chegou dia 24 de dezembro. 23 de dezembro. Aí eu tava fechando o posto de saúde, e aí ela chegou lá, aí me chama de doutor, né? Doutor, eu fiz enfermagem, fiz a faculdade de enfermagem. Aí ela chegou, enfermeiro, vem cá na minha casa, lá tem um meu neto que tá passando mal. E eu sempre tive vontade de fazer missão nesses lugares assim, na África, que a gente vê aquela fotinha onde tem uma pessoa bem precisando, não sei esse sentimento de ajuda, né? Eu sempre tive vontade de fazer. Depois dessa conversa, a senhora tá para ir na África. Tem muito pra fazer. E aí, eu sempre tive essa vontade, né? E não achava que a fome extrema não tinha no Brasil. Eu nunca tinha visto, na realidade, na prática. Aí essa senhorinha que eu acompanhei durante meses me chamou para ir na casa dela. Eu fui na casa dela. Aí tinha várias casas no terreno. Aí eu fui entrando em uma. Não, vim aqui, tem meu neto que tá muito passando mal. Quando eu cheguei lá, eu vi uma realidade que eu só via nas fotos. Assim, e fotos da África, né? Fotos do Brasil. Era um menino de 13 anos que tava com desnutrição extrema. Extrema. Sabe? Lá em Angra dos Reis, do lado do posto de saúde. Desnutrição extrema. Interessante que nessa semana eu estava uns 2 anos sem passar o Natal em casa, porque eu sempre trabalhava, o plantão é dobrado, né? No Natal, no Ano Novo, então eu trabalhava. Mas eu falei, não, esse ano eu vou passar o Natal em casa, lá no Rio de Janeiro. Minha mãe mora lá em Madureira, no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. Era uns 200 quilômetros de Angra. Aí durante a semana eu falei, mãe, ó, toma aqui um dinheirinho, compra aí, faz aquela ceia de Natal bonita, sabe? E aí eu tive um choque de realidade. Na minha casa lá tava um banquete me esperando, mas do lado do posto onde eu trabalhava tinha esse menino com desnutrição extrema. Eu peguei no bracinho dele e eu fiz um vídeo, né? Era o bracinho assim, só pele e osso mesmo, sabe? Se eu levantei a blusinha, só pele e desnutrição. Eu não conseguia nem mais ficar em pé.
E aí eu comecei a ligar para o assistente social, só que estava véspera de Natal, ninguém atendia. Aí tive que ligar para o bombeiro. Enfim, aí vieram recolher o menino, fizeram cirurgia, atenderam muito bem, mas acabou o menino não até resistindo. Ixi, coitado. Tá? 3 dias depois veio a falecer. Aí eu pensei, como é que pode, né? Do Não pode lado acontecer. da gente, cara. Não pode acontecer um negócio Uma desse no Brasil. desnutrição extrema. E no Brasil a gente pensa que é tudo... A gente vê essas mazelas, a gente pensa que é muito distante da gente. Né? Só que tem em todo lugar isso aí. Né? E às vezes tem do nosso lado, embaixo da ponta do nosso nariz. Só que a gente está tão preocupado com teologia, como ele falou. E acaba esquecendo do fator efeito que a teologia pode ter de benéfico na sociedade. Se tivesse mais líderes preocupados em interagir com a pessoa, se tivéssemos mais líderes preocupados em fagocitar os problemas das pessoas e poder fazer uma anamnese correta, não como médico, que só olha como um paciente, mas sim olhar a pessoa como um todo. O que ela passa em casa, o que ela tem em casa. A gente teria, acredito que, um mundo melhor. Né? Nós temos isso em alguns países. É que, infelizmente, a religião... Eu não consigo colocar a culpa nas religiões, sabe? Como o pessoal fala. Eu costumo colocar a culpa nos religiosos, né? E que nem sempre é religioso, né? Às vezes está mascarado de religioso. Eu falaria nos líderes, né? Nos líderes, Aí depende de... Não no religioso, mas a pessoa que está mascarada como religiosa. O cara justifica cada coisa. Né? Em vez de usar para o bem, acaba usando por questões políticas, questão de guerra, questão comercial, questão... Desde quando é necessário ofender uma religião a outra, por exemplo? Só estou vendo isso agora. Quem que ensinou isso pra gente, agora que tem que ficar usando palanque para ficar ofendendo religião alheia? Por exemplo. Não é isso? É ridículo isso, é ridículo. Por isso que eu digo nos líderes, né? Porque... É os líderes, né? Nós estamos ruins de líderes. Estamos ruins de líderes, isso é verdade. O dito islâmico, qual é? Sobre liderança. O dito islâmico diz que Amirul Qawm Khadimuhum. O líder é quem deve servir. Líder deve servir. Aqui a gente estamos servindo eles. O líder é aquele quem serve a sua nação, o seu povo, aqueles que estão abaixo deles. Ele é quem serve. Então, se esse pensamento e essa preocupação não vir nos líderes, eles não entenderem que eu estou mais para servir do que para ser servido. Eu estou aqui mais para servir. A minha missão é servir, né? O pastor Tiago falou aqui, né, que ele gosta de gente, essa expressão. Nós temos ali uma expressão de que o líder é aquele que vai casa a casa, porta a porta, é casa de palha, é casa feita de cimento, ele vai nessas casas, ele senta e procura. E quando nós olhamos lá atrás no passado, dentro do islamismo, nós também temos ali o Abu Bakr. Abu Bakr, que foi um dos companheiros do nosso querido e amado profeta. Você narrou a sua história da nossa tia, como chama ela? Você mencionou o nome dela. Enfim, o Abu Bakr iria para a casa de uma certa senhora todos os dias. E Abu Bakr é o líder de todos os muçulmanos. Ele ia para a casa dessa senhora todos os dias. Nessa casa, ele limpava e preparava comida para ela e dava ela de comer. Abu Bakr faleceu. Seguindo do Abu Bakr, veio o Omar. Aí o Omar disse, deixa eu dar continuidade naquilo que o líder antes de mim fazia. E lá também, visitar e dar de comer. Aí ele vai para essa casa, prepara a comida, limpa a casa e dá de comer à mulher. A mulher diz, você não é aquela pessoa que me visitava, não. Como assim? Como é que você descobriu? Ela era cega. Você sendo cega, como é que você sabe que eu não sou a mesma pessoa? Ela disse, aquela pessoa quando vinha aqui, ela sabe que eu não tenho dentes. Mastigava a comida, tirava da boca dele e depois me dava de comer.
É. Então, Líderes e líderes. Né? líderes e líderes, né? A gente só conhece a necessidade daquelas pessoas quando a gente está ali trabalhando diariamente com elas, né? Seu dia a dia. Sim. Seu dia a dia. Deus que ajude. Amém. Eu acho que agora, ano que vem, nós temos... É muito importante que a gente mande, que as religiões possam mandar uma mensagem adequada para as eleições. Não estou falando para as religiões tomarem partido, mas eu acho que temos que mandar mensagem para os pré-candidatos que não autorizaremos usar a nossa fé por questões políticas e dividir a cidade em eleitores de religião X ou Y. Isso é muito perigoso. O que tem feito aí o pessoal recentemente é extremamente perigoso. Né? As eleições estão vindo aqui, então eu sugiro que cada religião dê uma mensagem para os seus candidatos de uma forma mais adequada. Não mexe nas religiões. Não usar religião como palanque político. É uma falta de respeito muito grande. Depois o cara chega lá, se apresenta como candidato da fé e é encontrado lá envolvido no negócio de corrupção. Você fala, o que Jesus tem a ver com isso? Né? Você fala, não é isso? O que o islamismo tem a ver com isso? Então fica aqui a minha sugestão para o ano que vem, que nossa pressão política que faça pelas religiões seja uma forma mais adequada. Não deixar com que as religiões tomem partido direto, muito claro, e vamos pressionar nossos candidatos a fazer a coisa melhor, a coisa mais adequada. Tive a oportunidade de conversar com todos os candidatos aqui. E eu acho que estamos bom de candidato, tem candidatos bons em São Bernardo. Só precisamos saber mandar a mensagem correta para eles. Né? E é isso aí. O que vocês têm? Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Uma sugestão? Adicionar? Adicionar a primeira fala, porque eu falei que eu morei 4 anos no internato, né? Sim. Por ter passado por isso, que foi na época de 2013, 14, desse menino, eu morei nesse internato agora, os últimos 4 anos, e lá tinha muita comida. Aí eu ficava pensando, por que não se doa essa comida, né? Mas tem toda a questão de vigilância sanitária, enfim, loucura. Que tem essa burocracia. E a gente está falando sobre conscientização, né? Aí um dia eu estava palestrando no auditório, porque o problema de sobrar comida não era que a instituição pegava aquela sobra e dava. O problema estava quem colocava comida no seu próprio prato, que não conhecia sua própria fome. Entendeu? A pessoa colocava demais a comida no seu próprio prato, e aí não comia, a pessoa não se autoconhecia. Entendeu? Não se autoconhecia, não se conhecia tão bem que nem se conhecia a sua própria fome. Então, assim, aí eu fiz essa palestra de que a gente tem fome extrema no Brasil e a gente às vezes acha que isso está muito distante, só que está embaixo do nosso nariz, né? Conscientizando para que eles pudessem colocar pouca comida. Come o necessário, coloca pouca comida no prato. Se você quiser mais, o que você faz? Repete. Vai lá e levanta e pega mais, né? Não coloca tanta coisa assim que você não vai comer e depois vai se estragar, etc e tal. Então a questão da conscientização, ela tem resultados longos, sabe? E é lamentável que a gente leve comida para instituições a sobra da comida, né? E não, quer dizer, sobra. E não a comida em si. Não a comida em si. Falta muita coisa para a gente aprender. E não carinho ou cuidado do preparar para Não. A maioria das doações são assim. Aí reclama, né? Porque tem a questão que ele passou, tá falando da questão da vigilância sanitária. Sei lá, fez um jantar, sobrou comida, você levou lá comida e as crianças passaram mal. Você é responsável. Então muitos restaurantes, sabe disso? Muitos restaurantes jogam fora a comida, mas que sobram, mas elas não doam, com medo da vigilância sanitária, dá algum problema errado. O restaurante tem responsabilidade direta. Mas não é nem esse o problema. O problema é que as doações são feitas com o que sobra. Não é prioridade, né? Não é prioridade. E a comida, esses dias eu estava dando aula para os meus alunos
muitos, até nós, não esquecemos disso. Mas a principal fonte de efeito no corpo humano é a comida. Tanto do lado religioso como do lado físico. É a comida. No passado, eu ouvi, confirma para mim se estiver errado, que a sua mãe costumava cozinhar e o seu pai junto, eles distribuíam para as pessoas. Sim. Hoje em dia, o que nós fazemos? Mandamos fazer fora, compramos. Para aquelas pessoas que ela fazia comida no passado, até hoje ficou na memória deles que nós comemos comida daquela senhora. Por isso que hoje, quantos anos depois? Minha mãe cozinhou para meio mundo, né? Até hoje. Eu fiquei sabendo hoje, recentemente, coisa que aconteceu lá atrás. Então a comida ela é a principal fonte de aumentar ou diminuir a fé. É verdade. Todo mundo lembra da minha mãe fazendo comida para todo mundo. Tal. Minha mãe gostava de fazer esse tipo de ação. Ela é a principal fonte. Lembra que no último podcast nós falamos que quando o nosso querido e amado profeta entrou em Medina, ele disse, dê de comer uns aos outros. Primeiro que... Antes de tudo, dá de comer. Mas agora, que tipo de comida? Como? É que nós temos que saber. Que tipo de comida? Porque a comida ela tem um grande efeito no corpo do ser humano. Quando nós estamos a viajar por aí, nós bem sabemos, né? Quem come muito fast food, qual é o comportamento dele, e quem come arroz com feijão da mãe e o bife e o ovo, qual é o efeito? A diferença nos dois comportamentos daquela criança. A minha mãe tá brava comigo, faz dias que eu não vou comer lá falando nisso. Tá brava. Minha mãe não gosta. Tem que comer lá sempre. Minha mãe até hoje. Sabe interessante como a gente conseguiu mudar um pouco a realidade lá dos alunos? A gente mostrou todo o trajeto da comida até chegar no prato. Aí, no caso, a gente bate na questão da empatia, quando a gente faz uma anamnese da pessoa. A gente mostrou todo o trajeto do feijão. O feijão foi plantado em tal estado, demorou tantos meses para crescer a plantinha e dar o feijão, depois ir para uma fábrica, depois ir para empacotar, depois passa para o mercado, aí do mercado alguém foi lá e comprou, chegou aqui na cozinha, e a cozinha alguém teve que cozinhar o feijão. Olha só todo o trajeto que ele fez para você chegar e descartar fora a comida. Então aí eles começaram a entender, sabe? A manga, passo por tanto esse projeto aqui, ó. A manga só dá 2 vezes no ano, 1 vez no ano. Poxa, é verdade, eu não vou... Esse bolo de chocolate que a gente está aqui, o trigo, quanto tempo levou? O chocolate, veio da onde o chocolate? Então quando a gente sabe, por exemplo, eu tô comendo esse bolo aqui, mas eu não sei os ingredientes de onde que vieram. Né? Aí quando você conhece, o chocolate veio lá da Amazônia, sabe? Demora tanto tempo para moer o chocolate, para virar a pasta, para chegar a tal lugar. Caramba, tem um gosto até melhor. Boa. Você acaba dando mais valor. Dá mais valor ao que está na sua mesa. Então, isso é empatia também, a gente explicar todo um trajeto para que o aluno saiba ali o que ele está comendo, não é apenas um feijão. São famílias e pessoas que foram envolvidas, empregos, enfim, toda uma economia que é em volta disso ali. E aí, cara, você, em vez de colocar 3 conchas de feijão, coloca uma só. Aí, se você tiver mais vontade, coloca 2. Come à vontade, pra gente não né? conseguir Fila, descartar o menos possível. Vá pra fila quantas vezes quiser, né? Exatamente. É isso aí. Tem muito o que fazer. Tem mais alguma coisa? Tem mais uma mensagem? Quer mandar alguma mensagem? A gente está falando sobre comida, né? E tem um ditado que fala, né? Que a gente só conhece o ser humano a partir de 1 quilo de sal que você come com essa pessoa, né? Não conhecia essa boa. Por quê? Porque você, para comer 1 quilo de sal, você demora bastante tempo, né? Porque o sal a gente coloca ali uma pitadinha, né? Bem pouquinho. Para comer 1 quilo de sal é com o tempo, né? É comida, hein? É interessante. E aí, com o tempo, a gente vai conhecendo, né, as pessoas. E aí, só tocando aí também, a gente estava falando sobre líderes, né? É a mesma coisa, na liderança também. A gente vai com a convivência, trabalhando, conhecendo.
E tem tantos bons quanto os ruins. É que tem alguns líderes que dá vontade de colocar 1 quilo de sal na boca deles. Não dá? Dá vontade? Assim, vem cá, aqui eu dou 1 quilinho de sal pro senhor comer, por favor. Sabe, aprender a parar de falar besteira. Todo mundo falando coisa, sabe? Eu fico muito triste, sabe? Porque a pessoa que larga o prazer da humanidade, do mundo, é muito bom. Tem tudo muito bom. Aí ele larga esse tipo de coisa para ir adorar a Deus. Você tem que tirar o chapéu pro cara desse. De repente você não concorda com ele ou pela fé que ele está professando. Mas você tem que tirar o chapéu, porque ele largou um momento prazeroso da vida, que é muito bom e barato, o prazer da vida, mas ele largou e foi para um determinado local para procurar Deus. Então você tem que respeitar esse cara. Aí você chega no teu ambiente, eu não vou falar se é igreja ou mesquita, ou seja o que for. Aí tem uma sinagoga, seja o que for. E tem um ambiente cheio dessas pessoas que largaram a vida mundana para ir lá procurar fazer uma coisa legal, procurar Deus. Aí me aparece um líder simpático e enche a cabeça dessas pessoas de besteira. Eu acho isso inaceitável. Acho isso muito baixo. Acho isso muito pequeno. Acho isso muito vergonhoso que a gente tem hoje. Por exemplo, assim, que você tem assim, eu sou muçulmano, eu vou lá pregar sobre religião islâmica. Se eu concordo com a minha religião, eu falo da minha religião, não preciso falar mal da sua. Se a minha religião é tão boa, por que eu preciso falar mal da religião dela? Eu falo da minha religião. Tá errado, Thiago? Não, foca naquilo que é a que sua tem no religião. Alcorão? Lakum dinakum waliya din. Deus fala, você tem a sua religião e eles têm a religião deles. Essa ordem de Deus está no Alcorão. Deus, não é assim? Estou traduzindo certo? Está traduzindo certo. Lakum dinakum waliya din. Waliadin. Vós tendes a vossa religião, eu tenho a minha. Deus está falando para a gente, vocês têm a sua religião e eles têm a deles. Aí o cara fica lá xingando, ofendendo, não sei o quê. Daqui a pouco nós estamos aí brigando na rua. Daqui a pouco as crianças estão brigando na escola. Né? Daqui a pouco nós estamos escolhendo partido religioso. Como se isso desse certo em algum lugar, Miriam. Me fala que lugar do mundo que partido político religioso deu certo. Nenhum. Por que vai dar certo no Brasil? Sim. Ah. Bom, essa fica a minha mensagem. E minha mãe fala assim, com a minha mãe quando fala, ela tem uma expressão interessante, ela quando está desabafando, ela fala, estufla, e quer saber? Eu desabafei e cada um faz o que quiser, tipo assim. Minha mãe, não que faz, mas ela tipo assim, quer saber? Tá, se vira. Eu falei. É interessante o que você falou, porque assim, a gente tem que ver também o líder religioso como um todo, né? Ele é um pai de família, é um trabalhador também, ele tem a sua opinião própria, né? Ele tem as suas escolhas. O que ele não pode usar é aquela influência que ele tem para estar, principalmente, levando alguém a tomar uma decisão errada, assim, né? Então, o líder, ele não deixa de ser um ser humano. Mas eu acredito que é muito melhor ele falar das coisas boas da sua religião do que, propriamente dito, focar nas outras que ele, por ser humano, acha negativa. É que quando o líder fala, replica, né? É diferente, por exemplo, uma pessoa qualquer fala e dá uma opinião, é uma coisa, é uma opinião. Quando um líder fala, que ele tem condição de ser líder, sabe? Ele tem o dom da liderança. Ele não é chefe, ele é líder. A frase dele vai multiplicando e vai influenciando. E as pessoas que estão assistindo, tem pessoas que vão interpretar de maneira correta e outras menos corretas. Isso pode causar muito problema. Precisa tomar cuidado. A liderança precisa tomar cuidado o que fala. O que ela fala pode ser um doce, pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma vitamina, uma proteína para nós, mas também pode ser um veneno. O líder precisa tomar muito cuidado com a língua. Aquele que tem poder de liderança precisa tomar muito cuidado. Se ele fala uma coisa inadequada, o presidente da República. O presidente da República, você vê, os nossos últimos 2 presidentes não tiveram a totalitária, a grande maioria das... Então o Brasil está dividido em opinião. Então qualquer opinião que eles dão, de lá para cá, vai se multiplicando. Então o presidente da República tem responsabilidade pelo que ele fala. Fala, mas não falei nada demais, eu só falei que... Mas não é isso, você é um líder,
As coisas vão passando de pessoa a pessoa e vão se multiplicando e vão ter várias interpretações e pode chegar a uma desgraça, não é assim? Tem que tomar muito cuidado com o que fala. Eu acho que o líder ou se prepara para falar, pensa muito bem o que vai falar, ou fique quieto, ou não fala. Porque ele tem capacidade da palavra, de liderança, de puxar pessoas e convencer pessoas, se prepara, pensa muito bem no que fala, ou cale-se. Mas essa é uma mensagem religiosa para todos. A mensagem religiosa, ela fala isso. É que aquele que tiver algo para falar, fale com o khair ou liyasmut. Ou ele fale o bem, ou ele se mantém Ou se manter calado. calado. Essa é a mensagem religiosa. Mas isso é para qualquer um. Para qualquer um. Imagina quem tem poder de liderança. Isso é para todos. Imagina se ele fala uma besteira ali, fala uma pessoa que tem um poder, tem um cargo de liderança que convence uma massa e sem querer fala mal ou dá uma interpretação errada sobre um determinado povo. Imagina o que isso pode acontecer. Imagina o tamanho do perigo. Fez-me lembrar uma história agora. Um certo líder entrou numa comunidade e encontrou que o líder que estava nessa comunidade, ele passava tudo errado para o povo. Tudo de errado. E ele disse, e agora, como é que eu vou fazer para acabar com isso? Chegou lá dia seguinte, o homem tem a barba longa, né? Chegou lá dia seguinte e chamou ele do lado. Ele disse, olha, bem baixinho para esse homem, ou você começa a falar a verdade e larga esse posto que você está, vai para a sua vida, ou eu vou falar para esses todos que estão aqui que cada pelo do seu corpo é sagrado. O que vai acontecer? Todo mundo vai correr para tirar um pedacinho. Então, é onde aquele homem decidiu e saiu de lá a correr. Então, já falar a verdade, né? Estamos aí a 1 hora. Eu queria dar a oportunidade aí para todo mundo, se quiser fazer uma mensagem. Eu queria conhecer seu projeto, estou muito interessado. Você vai se apaixonar. Não, é assim, porque essa questão do escoteirismo e tal, e aí tem o Desbravadores. Eu acho que é uma coisa tão bonita, né? Tão bem feitinha, né? Dá uma questão de respeito, hierarquia, respeito imagino. Sim, que se está nos moldes, disciplina, o respeito à natureza, com certeza, respeito à espiritualidade, civismo, tem toda uma ideologia muito bacana. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo Ministério dos Desbravadores, e ele tem mudado a minha vida, e o que eu faço com amor, para passar isso para os outros, para tentar ser a diferença na vida dos outros, mudando também a realidade de cada um deles. Legal, muito bom, muito bom. É muito bem-vindo, já eu vou está conhecer, convidado. Eu vou conhecer, se Deus quiser. Com certeza. Eu vou lá com o Sheikh Abu. Vamos sim. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, todo mundo. Se quiser mandar uma última mensagem, a câmera está lá, a câmera sua é aquela lá e a câmera de vocês é essa aqui. Se quiser mandar uma última mensagem. Ladies first. Ladies first. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer essa oportunidade que tivemos aqui nessa tarde. Me coloco à disposição novamente para termos outras conversas. E desejo a todos um ótimo final de ano. Que Deus abençoe e os proteja. Pastor. Eu tenho uma frase que eu tuitei, eu esqueci um pouquinho, mas eu vou ler aqui para dar essa última frase. Assim. Diz o seguinte, ó. Nós também vivemos situações em que buscamos alcançar pessoas cuja origem não tem nada em comum com a herança judaica cristã. Por isso, como Paulo, precisamos fazer adaptações. Uma abordagem que funciona em Buenos Aires pode ser inútil em Bangkok. Interessante. Quando a gente não vê o ser humano como um todo, não senta com ele, não come como ele, não entende toda uma cultura, eu vou pegar a frase, é melhor a gente ficar calado quando a gente for conversar e dar conselho sobre alguma certeza de certo ou errado. É com empatia que a gente conhece a pessoa como um todo e aí a gente consegue levar, né, uma mensagem de esperança e salvação para elas. Adaptável do jeito que ela vai escutar, porque
Porque pode ser que eu estou falando inglês e ela não fala inglês, ela fala português, ela não vai entender nada. Então eu queria mandar uma mensagem para os líderes. Entenda o seu povo, entenda a sua comunidade que você está adicionado e está inserido, para você poder falar o linguajar deles. E aí sim conseguir ser efetivo aonde você está para impactar positivamente lá. Certo. Muito bom. Parabéns. Já acabou. Uma semana atrás nós estivemos a tomar café da manhã com o prefeito Alex Penente. Fomos convidados para tomar um café com ele. E lá tinha todos os comerciantes aqui de São Bernardo, ou muitos comerciantes de São Bernardo. E o pessoal do Desbravador também estava lá. Eu deixei lá uma pergunta que não quero calar. Foi: quantos de nós temos amizade com jovens? Uhum. E dentro da mesma pergunta, quantos jovens são nossos amigos? Então eu finalizo aqui a minha fala com esta pergunta para cada pai, para cada mãe, para cada líder: quantos de nós temos amizade com jovens e quantos jovens são nossos amigos? Muito bom. Muito bom. Agradeço a todos, foi muito esclarecedor, estou muito contente. Aí hoje foi o primeiro encontro que nós fizemos assim, diferentes religiões, para debater, vai ser o primeiro de muitos. Nós estamos procurando mais alguns motivos para trazer. A ideia é que nós trouxemos mais assuntos para ser debatidos, para a gente aprender um com o outro. O desafio não vai ser quem está com a razão, o desafio vai ser quem é capaz de ensinar mais ao outro. O que vocês acham desse desafio? É bom? Desafio aceito. Beleza? Então, muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo. Segue a gente lá. Estamos lá no YouTube, no Instagram, no TikTok. E todas as vezes agora estamos no Spotify, tá? Então, estamos muito chique. Beleza? Então, muito obrigado. Obrigado aí para a Beth, para o Ramo novamente, que sempre nos assessora aqui de uma maneira muito agradável. Obrigado. Até mais.